Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai querido, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui. Pedimos que estejas presente conosco e que Tu nos inspires, Senhor. Tu nos impulsione, ó Senhor Jesus, a Te darmos o melhor louvor que pudermos. Um louvor imperfeito, mas que seja em espírito e em verdade, Senhor, para o louvor da Tua glória apenas. E no nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2, versículo 46. Atos 2, versículo 46. A minha versão é NVI. E a minha versão está assim, ó. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Hoje a gente vai começar um tema que fala que é multiplicação impulsionada por Cristo, por Jesus. E hoje eu estava tomando banho, tinha escolhido as músicas já, e Jesus chegou e falou comigo assim: Marcos, não se preocupa, a igreja é minha. Amém? Então, e aqui nessa passagem no final, não eram as pessoas que iam acrescentando as pessoas, né? Deus é que ia acrescentando as pessoas. Então a gente deve levar Jesus para todos. E Deus vai mandar as que Ele quer para a nossa igreja, porque tem muita gente precisando de Jesus, amém? Amém. 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 Nosso Deus é poderoso. Vamos ficar em pé? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, porque nós não sabemos pedir, porque nós não sabemos no que pensamos, porque nós temos sonhos e muitas vezes achamos que são impossíveis, mas a gente reconhece que Ele é o Deus que faz o impossível, amém? Aleluia! Do que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar,
na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, tudo é possível. Lance sua rede ao mar, creia no impossível, porque quem faz as coisas é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Oh Senhor Jesus, essa igreja é tua. Oh, aleluia. A próxima música a gente vai trazer nossas ofertas, amém? Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Jesus, nada pode nos separar do teu amor, como Paulo escreve lá em Romanos 8, amém? E debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo, Senhor Jesus. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Porque nós somos muito mais que vencedores, amém? Vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho, muito mais que vencedor, Senhor. Mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Oh, Paizinho querido, nós te amamos, Senhor. Aleluia, aleluia. Na tua promessa grande provisão, Abba Pai. Aleluia. Sou mais, muito mais que vencedor. Abba Pai. Abba Pai. Aleluia. Na tua mesa grande provisão, Abba Pai. Aleluia. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Vamos abrir em Romanos 8. Não tinha planejado isso aqui não, mas já que a gente cantou, né? Deixa eu pegar, acho que é no final do capítulo.
partir do versículo 37. Romanos 8, a partir do versículo 37. O Paulo escreve assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, ou seja, por meio de Jesus. Amém? Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que temos de trazermos nossas ofertas e de sabermos que não é por nossa força, nosso conhecimento, por nosso dinheiro, por nossos status, que nós seremos mais que vencedores, Senhor. Nós somos mais que vencedores, não somente aqui na terra, mas nós somos mais que vencedores de maneira global, na nossa vida toda, porque Tu és um Deus de tudo, Senhor. Então, nós nos rendemos a Ti e agradecemos, porque nada pode nos separar do Teu amor, Senhor, nada. É impossível que o Teu amor seja separado de nós quando nós nos entregamos a Jesus Cristo. Por isso que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é hora em dar, mentir. Obrigado, Jesus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Amém. Cumpra, Senhor, Tua palavra em nossas vidas, na Tua igreja, Senhor, nos Teus filhos, nas Tuas filhas. Olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe,
que for. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Senhor. Nós chamamos, nós nos dispomos, Senhor. Faz a tua vontade. Nós não estamos olhando para os números. Nós queremos a tua vontade, Senhor. Queremos que tu reines aqui, Senhor Jesus. Vem encher essa igreja com o teu Espírito Santo, Senhor, acima de tudo. Com a tua glória, Senhor. Com a tua vontade, ó Deus. É isso que nós ansiamos aqui. Te entregamos, Senhor, esses momentos. Te agradecemos imensamente por tua presença aqui. Pedimos, Senhor, que continue a ungir, Senhor, o teu filho e teu servo, Williams, preparando os nossos corações para recebermos tua mensagem. Prepara também os nossos corações, Senhor, para recebermos e compartilharmos, Senhor, do teu corpo e do teu sangue nessa manhã também. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Paz do Senhor. Eu acho que não vai acabar a bateria até o final da pregação. E chegou um bom controle também para não falar muito tempo, né? Então, não vou pôr a fonte, se estiver acabando depois eu coloco. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu estou absolutamente vazio. E foi uma dificuldade bem grande estudar para trazer a mensagem essa semana. Porque eu não tenho nada para dar. E a Camila viu meu mau humor ontem, né, amor? Eu estava de manhã lá na confeitaria, ajudei ela, a gente chegou meio atrasado, né? Abri a confeitaria às 11, corremos. Né? Ajudei ela, botei o banco lá fora, água para o cachorro, botei água nas plantas, produto na vitrine, acendi tudo, acendi luz, liguei computador, nananã, Camila correndo lá, preparando as coisas que precisava, montando bolo. Abrimos a confeitaria, deixamos tudo funcionando. Quando entrou em velocidade de cruzeiro, né, que a coisa estava, agora é só atender os clientes, né? Aí eu fiquei de mau humor, fiquei tremendamente de mau humor. Porque eu falei, tem que preparar a mensagem. Que saco. Preparar a mensagem. Eu não tenho um minuto de paz nessa vida. E eu reclamei bastante. Não foi daí para baixo, foi mais ou menos aí mesmo, né? Ai, que saco. Camila, que isso? Eu falei, eu agora não queria fazer nada, queria jogar meu joguinho de celular. Mas ou eu tenho que ler para fazer o TCC da pós, ou eu tenho que preparar a mensagem. Que saco, não tenho paz nessa vida. E eu fiquei assim, com esse espírito para cima, elevado, né? Para preparar a mensagem. E durante a semana, normalmente Deus fala alguma coisa comigo. Graças a Deus, né, por isso, a gente ouve alguma coisa, acontece alguma coisa na semana que a gente consegue, né, ter um aprendizado para compartilhar com os irmãos no domingo e tal. Deus é fiel, né? Ele não deixa faltar. Ele mesmo provê para si a palavra, né, que a gente precisa ouvir.
Então e é um privilégio fazer parte disso, né? Poder ser instrumento de Deus para isso. Mas essa semana Deus não me falou nada, ou eu não ouvi. Eu deve ter falado, mas eu estava com o ouvido surdo. Então, de modo que eu ainda estou vazio. Eu não tenho absolutamente nada para oferecer. E não existe momento, eu acho, que mais angustiante na nossa igreja da Liberdade, que hoje está mais cheia do que o normal, do que falar de multiplicação. Ou eu estou errado? Não existe pior assunto para a gente falar na Igreja da Liberdade do que esse, porque a nossa igreja está pelo contrário, ela está indo para o caminho inverso há muitos anos. Né? Então eu falei, nossa Deus, mas falar de multiplicação... essa semana, falar de multiplicação, não. Eu prefiro fazer o trabalho da pós, que eu também estou com muita preguiça de fazer. Não fiz, tá? Spoiler, não fiz ainda. Tá? Só para vocês saberem. Mas, se as chances não são boas, se a minha capacidade, ou eu, Williams, não tem nada para oferecer, se não existe momento pior para a gente ouvir sobre um assunto, então eu acho, não sei o que vocês acham, mas conhecendo Deus que nós conhecemos, não existe momento melhor para Deus agir. Se eu não posso atrapalhar, se o momento da igreja é um momento para não ouvir sobre um assunto, ou a gente não tem absolutamente nada, sabe aquela prova de matemática que você não estudou, que você sabe que você vai mal? Você não tem vergonha de sentar na carteira e começar a fazer a prova? Você não tinha? Eu tinha, às vezes. Você não tinha, não, Juan? Não, eu tinha um pouco. Eu falei assim, cara, eu sou uma fraude, eu estou sentado aqui e vou falar sobre um assunto. Né? E foi assim que eu me senti. E eu não vou dizer que eu ainda não estou me sentindo assim. Vamos orar? Senhor, é o Teu Espírito Santo. Porque a igreja é sua. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. E só o que nós podemos pedir é, usa-nos, Pai, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Últimas palavras importam. A gente vê no cinema, quando o herói está ali, depois de derrotar o vilão, mas ele vai morrer, ele não, né? Alguém cola o ouvido assim, né? E ele fala alguma coisa, né? Tipo, o segredo do universo é tal coisa, o diamante está em tal lugar, eu fiz tal coisa errada. Não é? Assim é no cinema. Mas na vida também, né? Então, seu filho vai fazer um intercâmbio. Estou olhando para ela, ela não vestiu a cara. Seu filho vai fazer um intercâmbio. Né? Ou já fez o intercâmbio. Ou já viajou para a Irlanda. E aí você tem que falar alguma coisa para o seu filho, para sua filha ali na sala de embarque, né? E importa. Últimas palavras importam, porque a gente procura escolher esses momentos para transmitir, para resumir tudo o que você está sentindo, o que você pode transmitir para uma pessoa. Últimas palavras importam. Despedida de colega, né? Quem trocou de emprego aqui, às vezes chegou no momento em que precisou falar tchau para os colegas para ir para um outro emprego. Ou você precisou fazer isso depois de ser demitido. E eu digo para vocês, se vocês não fizeram isso, né, vocês são todos bons empregados, mas eu já fui demitido várias vezes. E é ruim. Não só ser demitido, mas dar tchau para depois que você foi demitido é bem ruim mesmo. Mas, assim, é nesse momento que você fala, bom, o que eu vou fazer? Então, eu vou agradecer as pessoas, vou xingar o chefe uma última vez. Eu nem gostava de trabalhar para você mesmo, não sei o que, tal, sua empresa vai falir, tomara, né? O que você fala? Últimas palavras importam. Isso é no leito de morte, né? Na despedida final. Você quer dizer alguma coisa, ou a pessoa que está partindo quer dizer alguma coisa. Né? E o que Jesus falou, então se isso é importante, eu acho que a gente concorda que últimas palavras são importantes, o que Jesus, nosso exemplo maior, disse nas suas últimas palavras? O que ele falou antes de... E eu não digo antes de morrer, porque ele ressuscitou. Então, ele teve ainda um overtime, né, uma prorrogação, um tempo extra com os discípulos, com o pessoal de Emaús, com um discípulo, com 10 discípulos, com 12 discípulos no cenáculo, enfim. Jesus teve vários momentos com as pessoas antes de finalmente ascender. E antes de ascender, o que ele disse? Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, quem quiser abrir. É no finalzinho de Mateus, procura Marcos, que você acha Mateus 28.
Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Essas foram as últimas palavras de Jesus. É importante. Jesus podia ter dito muita coisa, como ele disse muita coisa nos seus tempos de ministério aqui na terra. Mas aí quando ele estava ascendendo aos céus e os anjos o recebendo, ele precisava dar um último recado. Sintetizar, dar um resumo. Algo de que os discípulos não se esquecessem, não se esqueceram, tanto que registraram, né? E ele escolheu dizer o quê? Façam discípulos, batizem, e prometeu, eu estarei convosco. É isso que Jesus julgou ser fundamental, importante, antes de subir. E essas palavras, elas ecoam, elas remontam às primeiras palavras de Deus, lá no Éden. Quando Deus fez Eva e Adão, ou na ordem, né? Adão e Eva, o que Deus disse para eles? Sejam frutíferos e multipliquem. E multipliquem-se. Foram as primeiras palavras do Criador para nós. E as últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus foram: multipliquem-se, sejam frutíferos, façam discípulos. O tema desse mês é multiplicação cristocêntrica. A gente está nessa série de estudos para a gente revisar a nossa identidade como metodistas livres. Mas, nesse caso, pode haver uma confusão muito fácil de a gente misturar o que é missão do que são valores. Por quê? Porque a missão de todo crente, de toda igreja, é se multiplicar. Esse ide, fazer discípulos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é o ide para qualquer cristão. De qualquer denominação, de qualquer família ministerial. Para os católicos, a ordem é essa, para que a gente faça discípulos. Então, essa é a missão de todo crente. Aí você vai dizer, então não faz diferença nenhuma eu ser metodista livre, ou ser batista, ou ser presbiteriano, ou ser católico. Porque a ordem, se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, a ordem é a mesma, para todo mundo. Só que nós aqui estamos numa jornada para entender o que nos diferencia, o que nós, metodistas livres, entendemos que faz da gente uma família ministerial única, diferente. Diferente assim, com suas próprias características. Então, quando a gente fala de multiplicação, a gente não pode confundir a missão de todo crente com os nossos valores. E quando a gente fala que um valor distintivo da Igreja Metodista Livre é essa multiplicação cristocêntrica, que nós estamos dizendo que a gente acredita que a multiplicação ela é essencial para cumprir o ID. Porque Jesus planejou desse jeito. E ele nos ordenou seguir esse exemplo. Quando a gente diz que a multiplicação cristocêntrica é um valor da Igreja Metodista Livre, a gente não está dizendo apenas que nós vamos fazer discípulos, que nós vamos pregar o Evangelho para toda criatura. Nós estamos dizendo que a gente entende que esse é um modo de viver cristão, se multiplicar. Porque foi assim que Jesus desenvolveu o seu próprio ministério. E você já pensou, isso deu na minha cabeça, assim, né? Uma explosão. Mas vocês imaginaram já, realmente eu não tinha pensado nisso, que Jesus podia ter escolhido qualquer outro jeito para pregar o Evangelho? Jesus sendo Deus, ele podia qualquer coisa, como ainda pode. Amém? Premissa fixada, ou seja, ele pode tudo. Se ele pode tudo, aí você vai dizer, não, tudo bem, mas a gente sabe que ele tinha que morrer, ressuscitar, porque esse era o plano de Deus. Tudo bem, nós sabemos disso. Mas o ministério de Jesus, ainda que terminasse na sua morte vicária e na sua ressurreição para a vida, poderia ter sido de
N jeitos. Jesus poderia ter, sozinho, pregado o evangelho para o mundo inteiro. Ao invés de ter ficado 3 anos na terra, ele poderia ter ficado 1000. E ido pessoalmente falar com cada povo que precisava ser alcançado. Eu não sei você, eu acho que Jesus seria muito mais eficiente do que os nossos evangelistas, do que os nossos missionários. Acho que sim. Acho que Jesus seria muito mais eficiente em alcançar, por exemplo, povos indígenas, sem desrespeitar a sua cultura, sem desrespeitar o seu modo de viver, sem necessariamente fazer com que eles vivam como a gente vive, ou entendam a realidade como a gente entende, e ao mesmo tempo sendo religados, né, com o Pai. Jesus seria muito melhor do que a gente, na boa, desculpa, mas seria. E ele poderia ter ficado o tempo que ele quisesse para fazer isso. Ele poderia ter dado uma atrasada na vinda dele, porque ele veio num tempo que o pessoal andava de chinelo. A gente ainda anda de chinelo, né? Mas não tinha outra coisa para andar a não ser chinelo. Então é meio ruim, né? Na chuva, no barro, né? Ele veio num tempo que precisava andar de jumento, as coisas eram mais difíceis, você se deslocava, pode se deslocar 30 quilômetros, você passava o dia inteiro andando. Era um ritmo diferente. Ele poderia ter escolhido vir nessa época agora, se a humanidade não tivesse destruído, né, até lá. Mas, enfim, supondo que a gente conseguisse ter sobrevivido até o ano 2000 sem evangelho, ele podia ter escolhido vir na época da internet, porque aí tudo que ele falava estava online. YouTube, TikTok, tudo ia ser instantaneamente pregado. Podia ser. E a coisa parece jocosa, mas não é. A verdade é que Jesus poderia ter feito o que ele quisesse para cumprir a missão de Deus, que era levar o evangelho. Mas o que ele fez? A gente sabe. Ele ficou só 3 anos e se concentrou em 12 pessoas. E perdeu uma ainda, das 12. Foi traído por uma, escolheu 12, foi traído por um deles, e ele ficou 3 anos, 3 aninhos com ele. Hoje, quem está trabalhando, está no mercado, 3 anos é o tempo de, sei lá, de você botar a pedra angular de uma empresa, por exemplo. Em 3 anos você diz, nossa, essa empresa é recém-fundada. Ainda nem, não é? Em 3 anos você não se forma em nada. Quer dizer, tecnólogo você se forma, né? Mas você não faz o ensino médio, você não faz o ensino superior em 3 anos. Faz uma pós-graduação, que são 2, mas enfim. O fato é que 3 anos para você desenvolver algo do nada, para o seu tempo de maturação, é muito pouco tempo. Para qualquer coisa. Para a sua profissão também, né? Você em 3 anos, você não sai da faculdade e se torna um expoente na sua profissão, destacado. E Jesus escolheu, em 3 anos, trabalhar com 12 pessoas, foi traído por uma delas, para que o evangelho de Deus pudesse ser espalhado para o mundo inteiro. Aqui entre nós, parece ter escolhido o caminho mais difícil. Mas foi esse modelo que Jesus escolheu. Ele investiu profundamente na vida de pouca gente, para maximizar o impacto daquilo que ele estava falando para essas 12 pessoas, para que esses 12 fizessem a mesma coisa com outras pessoas. Então ele escolheu, Jesus deliberadamente escolheu o processo de multiplicação para que o evangelho chegasse até você, até mim. Para que o evangelho chegasse, falando de concílio Nikkei, para que o evangelho chegasse lá no Japão, e para que japoneses falassem, não, eu vou para o Brasil pregar o evangelho no Brasil. Não entendi até hoje. E aqui estamos, não é mesmo? Esse foi o jeito que Jesus, multiplicação, vida gerando vida, foi o jeito de Deus para que ele pudesse nos resgatar e para que o evangelho dele pudesse chegar até mim e até você. E é isso que a Igreja Metodista Livre acredita. Nós somos vidas, estamos vivos. Só o Marcos está vivo? Segunda pergunta, estamos vivos de verdade, amém? Por dentro? De dentro para fora? Então, se a nossa vida vem de dentro, a gente precisa deixar que essa vida brote e fazer como Jesus fez.
investir nas pessoas, gerar vida com a nossa vida. E esse é só o primeiro domingo, a gente tem 5 domingos em julho. Falei com a pastora que o nosso estudo tem 5 subtópicos, né? Se você quiser ler o material para ter um spoiler antes dos domingos, todo o material está em sermetodistalivre.com. A gente vai ver por que o site está fora do ar, mas está em português. Tem também o material em inglês, também na revista americana Light and Life. Enfim, e são 5 subtópicos, a gente vai ficar no começo deles, mas a introdução desse entendimento de como que nós decidimos, como metodistas livres, viver a vida cristã é muito importante. Gerar vida a partir de vidas. O Juan sabe muito bem o que é isso, certo? Você, né, tem filhas e uou. Mas não é literalmente o que a gente está falando de gerar vidas através de vidas também. Um bom dia para uma pessoa que não teve um bom dia, perguntar o nome de alguém, um desconhecido, perguntar se uma pessoa que você conhece está bem, oferecer ajuda, carregar as compras de alguém, segurar a porta do elevador, ceder a sua vaga para estacionamento. Eu acho que cada um de vocês e eu temos N motivos, N jeitos de gerarmos vida a partir da nossa vida, de produzirmos acolhimento, sorrisos, tratar um morador de rua como gente, ter coragem de abaixar o vidro. Difícil, né? Enfim, são pequenas coisas que a gente pode fazer para gerar vida. Eu acho, sinceramente, para terminar, que o termo em inglês é melhor do que em português, porque a gente falou de multiplicação cristocêntrica. Cristocêntrico é algo que tem Jesus no centro, não é? Então a gente fala que o culto é cristocêntrico, tudo que a gente faz na igreja, no culto, é para Jesus, né? Tem Jesus como objetivo, como inspirador, como objeto central da nossa atenção. Só que em inglês esse termo chama Christ Compelled Multiplication. Eles usam o termo compelled, que é compelido, inspirado. Eu prefiro, sinceramente, porque a multiplicação de que a gente fala como valor da nossa igreja não é só se multiplicar tendo Jesus no centro, é também. Mas a palavra compelido explica melhor o espírito daquilo que Jesus de fato faz com você e comigo. Ele nos constrange, nos compele, nos incita. Nossa, muitas palavras, né? Nos inspira, nos empurra, nos encoraja para que a gente se multiplique. De novo, estamos falando isso numa igreja com poucas pessoas. Eu não sei o que Deus quer dizer com isso, nem os planos de Deus no futuro. O que eu sei é o que o pai falou com o Marcos hoje de manhã no banho. A igreja é dele. E ele há de fazer com a igreja aquilo que ele quiser. É importante que a gente sabe que se ele fizer o que ele quiser, ele vai fazer como Jesus fez. Vai fazer com que vida gere vida. Com que nós, que recebemos a luz e a inspiração do Espírito Santo um dia para receber Jesus, possamos passar isso adiante. Para quem você vai passar adiante? Como você vai passar adiante? Em que lugar e em que tempo nós vamos fazer isso? Isso tudo compete a Deus. Basta que a gente esteja com os ouvidos bem abertos e com o coração bem molinho, bem moldável. Amém? Acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Depois quero orar e passar para a pastora para a gente fazer a ceia. Senhor, que a vida que o Senhor nos deu possa gerar vida nas outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a sermos piedosos. Nos ajuda, Senhor, a sermos gentis. Nos ajuda, Senhor, a sermos educados, a sermos bons familiares, bons filhos, bons cidadãos, bons pais e mães. Nos compele, Senhor Jesus, para vivermos a vida que o Senhor viveu, para cumprirmos o ID,
tendo a confiança tranquila, serena e firme de que o Senhor está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos inspire. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia. Muito contente de ver todos vocês. E, olha, aquilo que o Williams falou não é só com ele, não, tá? Acontece até com pastores. A gente teria reunião do concílio. Eu entendi que teria reunião do concílio distrital esse sábado. E tinham pedido para eu fazer o devocional de junho. Só que em junho eu estava sem voz. Eu falei, eu posso fazer de julho? Ah, tá combinado, então você faz de julho. E aí o tempo passa, o tempo voa. Chegou sexta. Meu Senhor, Deus não me falou. Tem um agravante, né? É uma reunião de pastores, né? Geralmente, quando a gente prega, tem um pastor no meio, você já fica meio assim, né? Que a pessoa está te olhando, está conferindo, e a gente já fica meio assim. Mas no Conselho Distrital aí já seriam muitos pastores, e você vai dar o devocional e você fala, Senhor, agora não vai dar, vai ser de sexta para sábado mesmo. E pensa, e fica... Eu podia estar fazendo outra coisa, né? Aí é piadinha, tá? Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar... Mas eu estou aqui procurando um estudo para pastor. Não, já desgravou, né, Camila? Já. Não. Está gravado ainda. Oh. E eu estou aqui procurando devocional para pastores. Aí vai, ainda bem que eu anoto tudo e... eu tenho anotações, acho que de 30 anos, e aí vai, 2017. O que foi que eu... assim, Senhor, por favor, fale comigo, né? E a coisa foi vindo, de sexta para sábado. Aí, quando chegou 8h30 da manhã, o concílio que eu pensava, né, que era o concílio distrital, era às 9h. Pensei, mas não estão me mandando o link? Cadê o link, né? Veio de um outro grupo, era concílio geral, e eu não ia dar o estudo. Mas o estudo está lá. E o estranho é que ele fala exatamente Mateus 28. Ele fala que é muito assim, porque o que eu ia dar de devocional é que nós corremos muito, temos emergências. Por exemplo, a minha irmã ficou doente, né? E a emergência seria levá-la para o hospital. Temos coisas importantes para fazer, carta que vem da prefeitura e você tem que resolver. Então, emergência, importante. E coisas urgentes, pagamento de fim do mês, né? 30 de junho, 1º de julho, tudo, e corre. E aí é a hora de você voltar para a essência, a hora de você voltar para a sua origem. E qual que é a minha essência? Qual que é a minha origem? É o Lucas, é o café, né? Amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o interessante, muito legal, é que é o essencial, é isso que você precisa, mas o que me chamou a atenção dessa vez não foi o coração, não foi a alma, não foi força, não foi entendimento. Foi a palavra que mais repetiu. Qual a palavra que mais repetiu nesse versículo? Que é o mais importante, que a gente já aprendeu isso, né? Todo. Ele não quer uma estéril, uma igreja metadinha. Não quer parcial. Não quer a sobra depois que a gente correu e fez o importante, o urgente. Ele quer todo. A igreja também. Amar a Deus tudo. De todo, completo, integral para Deus. Isso foi o que me chamou a atenção. Mas Deus também não é só ser, mas o fazer. E aí veio Mateus 28. O que então
sabendo que a nossa vocação é amar. O nosso chamado é ser amado. Sabendo disso, qual que é a nossa missão? O que é para fazer? Né? Fazer discípulos. Porque se você prestar atenção no grego, tem que ser pastora, tem que sempre, pelo menos uma vez, quando fala, tem que falar, no grego, o indo é gerúndio, o batizando é gerúndio, o ensinando é gerúndio. Todos os verbos são coisas que é para fazer o tempo todo. O único mandamento mesmo, o verbo que está em imperativo, fazer discípulos, ser amado é a nossa vocação, é o nosso chamado. Amar é a nossa vocação, é o essencial, é a nossa prioridade. Independente de que todo mundo pode falar. Você tem que fazer isso, você tem que correr e fazer aquilo. Não, é o amor. E se ouvir outras vozes falando outras coisas, pode descartar. E o que é para fazer? Qual que é a sua missão? Discípulos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça. Deus Pai, obrigado pelo teu amor. Espírito Santo, obrigado pela comunhão que acompanhe cada um, Pai, e que cada um seja transformado sempre mais e mais na imagem de Cristo. E assim seja. Amém e amém.